E aí, galera, nós vamos hoje para a primeira aula de Biologia do ensino médio para o primeiro ano do Colégio Reis Magalhães. Primeiramente, eu queria falar sobre o tema de hoje, que é o estudo da célula. A palavra citologia, ela pode ser dividida em citos, que significa espaço, célula ou cavidade. Se a gente for buscar dentro da história, célula, na verdade, ela foi descoberta por acaso, com o uso do microscópio, mas que a célula não estava presente, era uma cavidade. Então, logia é estudo e, portanto, citologia nada mais é do que o estudo da célula. Esse é um conteúdo do primeiro ano do ensino médio, mas que é utilizado também pelo segundo e o terceiro ano, porque nós temos conceitos fundamentais que servem não só para definir a unidade básica dos seres vivos, como também para que a gente possa definir outros temas que são trabalhados nas séries seguintes. Portanto, em 1665, e alguns livros trazem 1667, Robert Hooke, um grande estudioso, decidiu observar a cortiça de madeira, e nessa cortiça de madeira, através de um aparelho que hoje nós conhecemos como microscópio, ele conseguiu visualizar pequenas cavidades, pequenas passagens, pequenas celas. E daí surgiu o conceito, um pouco mais adiante, de célula, que significa justamente cavidade. O aparelho utilizado por Robert Hooke, que hoje nós conhecemos como microscópio, que existem vários tipos de microscópio, mas basicamente dois grandes grupos, os grupos de microscópio óptico ou de luz e microscópio eletrônico, sendo que o microscópio óptico tem um aumento não muito considerável, já o microscópio eletrônico ele pode visualizar algumas estruturas que são invisíveis ao microscópio óptico, mas que são visíveis ao microscópio eletrônico. Por exemplo, algumas organelas, alguma estrutura fundamental de fora da membrana, não internamente. Portanto, esse aparelho sofreu modificações, mas que basicamente é um aparelho formado por uma lente que fica próxima ao olho, que a gente chama de lente ocular, e lentes que podem ser, nos microscópios atuais, substituídas pelo aumento que ela é capaz de dar, que são as chamadas lentes objetivas. Lente ocular próxima do olho, lente objetiva próximo do objeto. Os microscópios podem aumentar pelo cálculo que você faz entre a lente ocular e a lente objetiva. Você vai fazer uma multiplicação. Ou seja, você pode ter uma lente ocular de 10 e uma lente objetiva de 40. Então você aumentaria 400 vezes o tamanho do objeto e assim por diante. Robert Hooke, então, conseguiu com esse aparelho abrir um novo horizonte, um mundo que nós conhecemos hoje como um mundo microscópio. Indo adiante, nós sabemos hoje, a partir da teoria celular, que já foi formulada anos depois por Shelley e Schwann, onde três coisas básicas são ditas. Primeiro, que todo ser vivo é formado por célula. Nós temos uma exceção que lá no segundo ano vocês vão aprender melhor, que é o vírus. O vírus é um organismo acelular. Significa dizer que o vírus não é formado por células. As células são divididas de acordo com suas características. Por exemplo, as células que não possuem uma membrana ao redor do núcleo, elas são chamadas células procariontes ou procariotas. Já as células que têm, além de uma membrana nuclear, que não existe aqui nas procarióticas, mas que existe nas eucariontes, essa membrana ela dá origem a outras estruturas. Por exemplo, a membrana nuclear que vai originar o retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, que por sua vez vai originar o complexo de Golgi, e que por sua vez vai originar os lisossomos ou as vesículas celulares. Também é possível verificar que células eucariontes têm um tamanho muito maior do que as células procariontes. Inclusive, existem organelas que têm tamanho similar às células procariontes, mas que habitam a célula eucarionte. A exemplo das mitocôndrias. As mitocôndrias têm um tamanho muito próximo de uma bactéria. Então, essa estrutura pode caber dentro de uma célula, não só uma, mas várias, dentro de uma célula eucarionte ou eucariótica. Pelo estudo evolutivo, há indícios de que células procariontes evoluíram e deram origem às células eucariontes. E essas células eucariontes, por fagocitose, puderam englobar algumas células procariontes dentro dela, dando origem a algumas organelas. Daí a gente pode chegar a uma conclusão.
Do ponto de vista evolutivo, a célula eucariótica é uma célula mais completa. É uma célula que tem estruturas mais definidas, tem uma diversidade de organelas membranosas. E, portanto, qual é a diferença básica entre a célula procarionte e a célula eucarionte? A primeira diferença básica é que a procarionte não tem membrana nuclear ou carioteca. Mas não é só isso. Além disso, a outra diferença é que, além da membrana nuclear ou carioteca, a célula eucarionte tem organelas membranosas, que, portanto, surgiram a partir das invaginações dessa membrana. Passando adiante, nós também podemos definir a célula pelo seu tamanho. A maioria das células que nós conhecemos, elas só podem ser vistas através de um microscópio. Portanto, nós classificamos essas células como microscópicas. As células que não têm a necessidade de se obter essa imagem a partir de um microscópio, ou seja, que nós podemos enxergá-la a olho nu, nós chamamos de células macroscópicas. Por exemplo, uma bactéria é uma célula microscópica, nós temos protozoários, nós temos as células humanas que são microscópicas, mas existem poucas células que podem sim ser vistas a olho nu e que são chamadas de macroscópicas. Macro vem de grande. E aí nós podemos dar o exemplo logicamente fica redundante, mas por exemplo, nós podemos colocar aqui uma célula macroscópica como sendo o gomos de uma laranja ou a gema de um ovo, que não necessitamos de ter um microscópio para poder visualizar. Então nós podemos classificar a célula pela evolução, pode ser procariótica ou eucariótica, pelo tamanho dessa célula, pode ser microscópica ou macroscópica. Nós podemos também definir as células também, os indivíduos, pela quantidade de células que ele tem. A própria palavra já define, organismos unicelulares têm apenas uma única célula. A exemplo das bactérias, a exemplo dos protozoários. Os primeiros reinos que surgiram na natureza, e aí nós já temos uma outra nomenclatura na árvore da vida, Hoje nós temos bactéria, árquea e eucária, mas que antigamente eram classificadas como monera, protistas e aí por diante. As bactérias são sim organismos unicelulares. A partir do reino protista, nós já temos algumas estruturas um pouco maiores, a exemplo de algumas algas. Algumas são microscópicas e unicelulares, outras já são pluricelulares. Portanto, unicelulares, uma única célula, pluricelulares, mais de uma célula. Para que fique mais claro, nós seres humanos chegamos a ter 100 trilhões de células, ou seja, nós temos muitas células, portanto, somos classificados como organismos pluricelulares. E por falar nisso, vamos voltar e classificar o ser humano de acordo com cada uma das características. Por exemplo, quanto ao tipo de célula, nós somos organismos eucariontes. Nossas células são organizadas e tem um sistema endo, ou seja, interno de membranas. Em relação ao tamanho, as nossas células são microscópicas. Ou seja, nós não conseguimos olhar para o nosso organismo e ver uma célula a olho nu. Nós precisamos de um aparelho que é chamado de microscópio. Em relação à quantidade de células, fica muito claro que nós somos organismos pluricelulares. Beleza? Podemos passar? Então nós vamos agora falar um pouquinho sobre as formas da célula. Já que as células têm as suas estruturas, elas também têm formas diferentes. Elas podem ser células ovaladas, ou seja, ovais. Podem ser células discoides ou arredondadas. Por exemplo, aqui nós temos uma célula muito conhecida, principalmente quando a gente está trabalhando os tecidos. Isso aí vocês vão ver lá mais no final do ano. Nós temos as células chamadas de hemácias ou eritrócitos, que são células que têm características arredondadas. Existem células como os neurônios que são células estreladas. Existem células que são oblongas, são células em forma de feixe. Existem células que são em forma de bastão, ou seja, a forma da célula é muito variável. Porém, todas as células precisam ter uma estrutura básica, que é o que nós vamos ver agora. Toda e qualquer célula é formada por 3 partes básicas. E aí eu quero que vocês não esqueçam. Isso vai ser cobrado de agora até você terminar o ensino médio. Porque quando você trabalha genética, você precisa identificar a parte da célula, precisa saber onde é que está o núcleo. Quando você trabalha os seres vivos, você precisa classificar os seres vivos de acordo com o número de células, com o tipo de célula que existe dentro do citoplasma de uma célula. Então eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso. Toda e qualquer célula tem que ter uma membrana plasmática,
ou também chamado de membrana celular ou plasmalema. Toda célula tem que ter um citoplasma, que é uma estrutura da célula que vai ficar entre a membrana e a membrana do núcleo, ou entre a membrana externa e o núcleo. E esse citoplasma aqui, ele vai diferir de uma célula para outra, principalmente da procariótica para a eucariótica, pela quantidade de estruturas que estão presentes. E por último, não menos importante, nós temos o núcleo celular. Quando eu disse que não menos importante, talvez eu deveria ter dito o mais importante, porque é aqui onde nós encontramos todas as características genéticas, o material genético, aquilo que compreende o DNA, o RNA e algumas proteínas. É aqui onde nós temos todas as características dos seres vivos. Muito embora o citoplasma tenha o trabalho, ele execute o trabalho, e a membrana proteja a célula, mas quem é o centro de comando de uma célula? É o núcleo. O que é que a membrana plasmática faz? Ela envolve a célula e, portanto, ela protege a célula. Toda célula tem que ter uma membrana ao redor. O citoplasma é a região que vai ficar entre a própria membrana e o núcleo. E essa região aqui é uma região ativa. É uma região que você vai ter síntese de proteínas, síntese de gordura, onde a célula vai fazer a defesa contra agentes que incorporam-se na célula. É aí onde a gente tem o trabalho, é aí onde se fabrica as coisas. E o núcleo é justamente o centro de comando, e daí está exatamente, muito bem protegido, e é justamente ele quem vai fazer com que toda a célula trabalhe. Se eu tirar o núcleo de uma célula, a célula morre. E aí a gente compreende a importância do núcleo celular. Por falar nisso, nosso estudo a partir de agora e a partir das próximas aulas será justamente esse. Nós faremos o estudo da membrana plasmática, não só a nível de função, mas também de estrutura, de composição química e de especializações na membrana. Um assunto extremamente importante e um conteúdo que dá para cobrar tranquilamente nas primeiras atividades nossas. Partindo da membrana, nós entraremos no citoplasma, faremos o estudo das organelas. A própria palavra organela já diz, são órgãos pequenos, são estruturas funcionais que vão agir a nível de citoplasma. E vamos estudar também o núcleo. Qual é a sua composição, qual é a sua função, E exatamente dentro desse núcleo vamos estudar a molécula do DNA. Beleza? Só para que a gente tenha só uma pitadinha do que vem por aí, na próxima aula nós vamos estudar dentro da célula, membrana, envolvendo aqui em azul a célula. Essa parte em amarelo nós temos o citoplasma, onde você consegue visualizar várias organelas. E aqui você tem o núcleo celular, que é o centro de comando. Portanto, a partir da próxima aula, o nosso estudo será de fora para dentro. Portanto, estudaremos a membrana, o citoplasma e depois o núcleo. Vamos ficar com a imagem da membrana celular para que vocês possam pesquisar. E para a próxima aula, eu gostaria que vocês identificassem para mim cada estrutura dessa, o nome e a função. Nós temos uma estrutura aqui que você já deve perceber numa dupla camada ou uma bicamada, e algumas estruturas que estão atravessadas. Fica para a próxima aula. Qual é a composição básica das membranas celulares? Pesquisem nos livros, pesquisem na internet. Quais são as estruturas que estão presentes e, principalmente, qual a função da membrana celular? Vou deixando aqui o meu abraço e na próxima aula, para aqueles que já querem dar uma olhada no conteúdo, nossa aula será sobre membranas celulares. Um grande abraço para a família Reis Magalhães e até a próxima aula.